A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, que explica as cores de nossas vestes santas, que não são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscaram a palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42,
Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão também pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e no muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e no muitíssimo amém. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Gênesis e Jonas com 4 capítulos, Gênesis com 50 capítulos e Jonas com 4 capítulos. Gênesis capítulo 30 é o primeiro livro de hoje, que contém 43 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Capítulo 30 contém 43 versículos. Aumenta os rebanhos de Jacó. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dai-me minhas mulheres e os meus filhos pelas quais te servi, e partirei, tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como tenho servido e como cuidei do teu gado. Glórias ao Senhor Deus. E Jonas com 4 capítulos. É o segundo livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Sejam todos muito bem-vindos. Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2 contém 10 versículos.
A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz, me lançaste do profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Joelma. Já estava sentindo a sua falta aqui nas lives. E hoje eu irei começar pelos números ímpares, pelos rebanhos de números ímpares. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número, o número de uma 70, para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação no dia de hoje, para que você possa ser muito abençoado através da verdadeira palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio. Dezessete, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Primeira Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 23. Primeira Crônicas, capítulo 23. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Os levitas, 1 Crônicas, capítulo 23. Sendo Davi já velho, cheio de dias, fez Salomão seu filho rei sobre Israel. Ajuntou todos os líderes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número de homens 38.000. Disse Davi: 10 de 24.000 promoverão a obra do templo do Senhor, e 6.000 serão oficiais e juízes. Glórias ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 17 versículos. O anticristo, ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos e não desistais facilmente do nosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Esse manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objetivo de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo do Senhor Deus, querendo parecer Deus. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. 31, 39, 32 e 40. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Escolha o seu número de 1 a 70. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Devera ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os seus ossos. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 contém 39 versículos, o cântico de vitória. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes se o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos do Senhor Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Joel com 3 capítulos. Capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 contém 32 versículos. Diante dele temem os povos, todos os rostos empalidecem, como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Arremetem contra lanças e não se detêm. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. O livro é 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. E o capítulo 1 do livro de 2 Crônicas contém 17 versículos. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, fortaleceu no reino, pois o Senhor seu Deus era com ele e muito se engrandeceu. Falou Salomão a todo o Israel, aos capitães 2 milhares e das centenas, aos juízes e a todos os líderes em todo Israel, cabeças de família. Foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação do Senhor Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca do Senhor Deus de Quiriate Jearim, ao lugar que ele havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, 2 João com um capítulo. Segunda João com um capítulo que contém 13 versículos. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Tal enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem o Senhor Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3.
que contém 22 versículos. Sofrimento na prática do bem. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo e cheio de amor fraternal. Misericordiosos, humildes, não paguei mal com mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizeis, porque para isso foste chamado, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dia felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que vocês possam ser muito abençoados nesse momento, nesse dia de hoje. (33, 37, 34 e 38). Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos. Amor fraternal e a humildade. De fato, eu esteve doente, Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos do Senhor Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, estou alegre e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36. Antes de eu dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo para o rebanho que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre,
independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo para os rebanhos que eu acabei de sortear, 35 e 36, 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. Contém 21 versículos. Elias foge de Jezebel. Ora, Acabe fez saber a Jezebel tudo que Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim que façam os deuses a outro tanto, se até amanhã e estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: de abaixo, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 3:67 4 e 68, 3, 67, 4 e 68, Juízes com 21 capítulos. Capítulo 18. Capítulo 18, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 18 contém 31 versículos. Os danitas se estabelecem em Laís. Quando lá chegardes, achareis um povo tranquilo, e uma terra muito espaçosa que o Senhor Deus vos entregou nas mãos, uma terra em que não há falta de coisa alguma. Então 600 homens da tribo dos danitas, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol, subiram e acamparam de perto de Kiriat Jearim, de Judá, pelo que o lugar ao ocidente de Kiriat Jearim é chamado de Banedã, até o dia de hoje. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28, 44, 27, 43, 28, 44. Ageu com 2 capítulos.
Ageu capítulo 2, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Ageu capítulo 2, a glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, diz-lhes: quem é entre vós dos sobreviventes que viu esta casa na primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, regente toda autoridade, blasfema das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural com os animais antirracionais, até nisso se corrompem. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Atos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Atos capítulo 27. Contém 34 versículos. Paulo em Tessalônica e em Bereia, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E este Senhor Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres e de alta posição. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, contém 18 versículos. Colossenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Colossenses, capítulo 4, que contém 18 versículos. Senhores, dai aos vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendeis um Senhor nos céus. Exortação à oração é sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus abra a porta da palavra, a fim de falar do ministério de Cristo, do qual estou preso. Orai para que eu me manifeste como devo fazer. 69, 2 e 70. 69, 2 e 70. Josué com 24 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 13. Josué, capítulo 13. Para o rebanho santo de número 69, 2 e 70. Capítulo 13 do livro de Josué contém 33 versículos. Terras por conquistar. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já está velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para te possuir. A terra que ainda fica é esta, todas as regiões dos filisteus e toda de Jesus. Desde Sió, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, para o norte, que se considera dos cananeus, os 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, e de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E ainda os aveus ao sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a fé, que é até o território dos amorreus. (15, 55, 16 e 56). O livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 14. Isaías, capítulo 14, que contém 32 versículos, profecia acerca da Assíria. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, nas minhas montanhas a pisarei. O jugo será retirado de Israel, e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Para o rebanho santo de 11, 59, 12 e 60. O capítulo 4 contém 21 versículos. Os coríntios e os apóstolos. Alguns, porém, andam arrogantemente, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Pois o reino do Senhor Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quer quereis, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus, o nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna. Onde chegar agora a ministração da tua santa palavra sendo ministrada, através dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Eclesiastes, com 12 capítulos, e 1 Timóteo, com 6 capítulos. Eclesiastes, vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 1, Eclesiastes, capítulo 1. Que contém 18 versículos, tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que te faz debaixo do sol. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Primeira Timóteo, com 6 capítulos.
Vamos ao capítulo. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, é o último livro de hoje. O capítulo 3 contém 16 versículos. Os deveres das mulheres santas. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês escolham, mentalizem o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22, enquanto vocês vão mentalizando. Eu vou lendo aqui mais um desafio. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Você que mentalizou o 18, a mensagem para você está no livro de Gênesis, capítulo 30. Você que mentalizou o 8, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 2. Você que mentalizou o 19, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 23. Você que mentalizou o 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 6, Lamentações, capítulo 3. Você que mentalizou o número 20, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 8. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. Você que mentalizou o 14, 2 João. Você que mentalizou o 10, 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 2. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 27. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 13. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 14. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Glória ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Atenção a todos vocês que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes de ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Glória. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38,
Dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Mas antes de eu repetir, eu irei apresentar mais uma denúncia para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção,
Quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês o número que foram sorteados. Você que mentalizou o 18, Gênesis 30, o 8, Jonas 2, o 19, 1 Crônicas 23, o 5, 2 Tessalonicenses 2, o 6, Lamentações 3, o 20, Romanos 8, o 11, Joel 2, o 1, 2 Crônicas 1, 14, 2 João, o 10, 1 Pedro 3, o 7, Filipenses 2, o 9, 1 Reis 19, o 13, Juízes 18, 4, Ageu 2, o 3, Judas, o 17, Atos 27, o 15, Colossenses 4, o 22, Josué, o 21, Isaías 14, o 16, 1 Coríntios 4, o 12, Eclesiastes capítulo 1, o 2, 1 Timóteo capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos que são leves, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão do mesmo propósito. Que está no mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção no benefício e importância em você, seguidor, escritor, ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número, para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver. Irei receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas para você diretamente, para você orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários nesse fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo.
ou que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para seu bairro, sua região, seu estado, seu município ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das nossas redes sociais. A produção vai estar retornando contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também do México, da Inglaterra, da Rússia, de Portugal, de Moçambique, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.